sou a professora Rosilma Mello. Estamos hoje para fazer algumas práticas da disciplina de microbiologia e parasitologia. Nessa prática, iremos iniciar com a prática de preparação e esterilização de materiais utilizados na microbiologia. A grande maioria dos materiais que são utilizados na microbiologia são materiais de vidraria que precisam ser esterilizados para posteriormente ter um uso adequado dentro da microbiologia. Então, em geral, utilizamos as placas de Petri, onde elas têm, em geral, tamanhos variados, dependendo da utilização, da quantidade de meio de cultura que se precisa utilizar. Então, essa aqui ela é de 30 milímetros, é a menor que a gente dispõe. Essa é a que geralmente é a mais utilizada, que é a placa de PET de 90 milímetros. Ela é mais utilizada porque ela comporta uma certa quantidade de meio, em torno de 15 a 20 ml, e a gente consegue utilizar ela para culturas, para semeio bacteriano e também de fungos. Já essa é uma placa maior, que é a de 120 milímetros. Geralmente ela é mais utilizada para técnicas de perfil de suscetibilidade, onde a gente utiliza para o antibiograma, onde a gente pode colocar diversos disquinhos de antibiótico, e isso facilita a dispersão dos discos, porque ela tem um tamanho maior, mas em compensação ela precisa de uma quantidade de meio de cultura também maior para poder compor dentro dessa placa. Dentro da microbiologia, a gente também utiliza as pipetas volumétricas, geralmente são utilizadas para transposição de líquidos, onde a gente precisa dispor em quantitativo de volume, então elas são precisas, são vidrarias de precisão volumétrica. Existem vários volumes, essa daqui é de 20 ml, mas também dispomos na microbiologia da de 10, bem como a de 5 e também de 1 ml, que é essa menorzinha aqui, ó. O volume, dependendo do que a gente precisa utilizar, então se eu preciso transferir em torno de 5 a 6 ml, ou 7 ml, eu não tenho como utilizar a pipeta de 5. Por isso que eu preciso de uma pipeta que comporte um volume maior de material. A gente também utiliza, geralmente, os balões, Na verdade, esse não é um balão volumétrico, mas é um balão de fundo chato, onde eu vou fazer alguns materiais, geralmente os meios de culturas, eles são autoclavados, dentro desse material, para posteriormente serem distribuídos em placas de Petri. E o Erlenmeyer também é utilizado para fazer, principalmente produção de esterilização de meios líquidos, meios sólidos e posteriormente também distribuição nas placas de Petri. Vocês percebem que cada um desses, tanto o balão quanto o Erlenmeyer, ele tem um volume definido, no caso aqui a gente tem de 250, mas temos também maiores, de 500 ml, e esse volume que a gente tem nesses elementos são importantíssimos, quando a gente for ver um pouquinho da prática de preparação de meio, é importante a gente saber qual é o volume que comporta, para que quando a gente for adicionar o líquido aqui dentro, ele caiba esse volume que a gente precisa para fazer a prática. Os tubos de ensaio, a gente também utiliza muito na microbiologia, porque a grande maioria de alguns meios, eles são dispersos, se for meio líquido, geralmente eles são dispersos no tubo de ensaio para posteriormente serem inoculados. Então existem diversos tamanhos, aqui eu tenho 2 tamanhos, geralmente são os mais comuns utilizados na microbiologia. Em geral, os tubos menores, eles não podem ter um diâmetro muito pequeno, então, mesmo ele sendo um tubo menor, mas o calibre aqui, do diâmetro do tubo, da parte superior do tubo, ela não é tão pequena, porque quando eu for introduzir uma alça bacteriológica, eu preciso ter um espaço que a gente consiga comportar essa alça. Então, ele não pode ser tão estreito, porque dificultaria um processo lá do semeio. Então, esses materiais aqui, eles são utilizados na microbiologia, bem como também em outros tipos de laboratórios, mas na microbiologia a gente tem um diferencial. Esses materiais, eles precisam ser esterilizados para posterior uso na microbiologia. Então, para que isso ocorra, a gente precisa esterilizar esses materiais em 2 equipamentos. Um que é chamado de autoclave, posteriormente a gente vai mostrar a autoclave para vocês, e um é chamado de forno, que é uma estufa, onde a gente coloca materiais geralmente que são de vidraria, não volumétricos, Então a gente não pode botar equipamentos volumétricos para serem esterilizados, em alta temperatura, Então a gente vai colocar as placas, os Erlenmeyer, os tubos, Então geralmente eles são esterilizados nesse forno, E a gente vai utilizar uma alta temperatura em torno de 180 graus Celsius, O forno ele chega a essa temperatura, em torno de 1h30, todo o processo para que ele seja esterilizado. Tem que ter muito cuidado, ao utilizar o forno, uma vez que você vai colocar o material lá. Ele pode ser um material embalado no papel craft, que é esse daqui, que é o papel que geralmente a gente faz para a embalagem dessas vidrarias. Pode ser papel madeira, em alguns casos também o jornal. Mas, em geral, o craft é o mais utilizado. Ou papel madeira, como geralmente ele é conhecido. Então, as placas de Petri, os Erlenmeyer e os tubos, eles precisam passar por um processamento de embalagem para serem colocados ou na autoclave ou serem colocados na estufa. Então, para que isso ocorra, a gente precisa do papel para fazer essa embalagem. E o que é importante? Para os tubos e para os Erlenmeyer, como eles têm essa parte superior e está em contato com o ar, é necessário que a gente feche esse material, e isso a gente utiliza o algodão hidrofóbico.
né? Geralmente ele vem assim nessas malhas, né? Várias camadas. Precisa ser o hidrofóbico, porque ele é um algodão impermeável, né? É um algodão que dificulta o acesso da água e o que a gente precisa é impedir esse acesso para que a gente não contamine as nossas amostras, tá? Então não adianta utilizar aquele algodão hidrofílico, porque ele vai, né, reter um pouco de umidade e essa umidade facilita, né, a contaminação, geralmente por fungos. E aí o meio de cultura que estaria aqui reservado com esse algodão, ele iria contaminar. Então é importantíssimo que ele seja, né, feito com esse tipo de algodão. Então para as vidrarias, né, que são os tubos de ensaio, os LMAs, os balões e as pipetas, é necessário a vedação. E a vedação é feita com esse algodão. Para que a gente consiga fazer, né, a gente chama isso de tampão, né, então um tampão de algodão, é necessário que a gente pegue mais ou menos um chumaço, né, de algodão, dê mais ou menos um formato, né, para ele não ficar tão espalhadozinho. E a gente vai precisar prender as fibras do algodão de forma que elas fiquem bem rentes, né, para que a gente consiga fazer o tampão. Então, lógico, dependendo do tamanho, né, do diâmetro do tubo, né, ou do Erlenmeyer, a gente vai precisar de um tampão ou maior ou menor. Então, isso você vai precisar avaliar quando você finalizar o tampão e for colocar, ó, no tubo. Então é importante que o que fica introduzido no gargalo, né, desse tipo de vidraria seja uma quantidade suficiente para vedar, né? Então não adianta a gente fazer um tampão com ele nessa posição, tá? Então a gente precisa que ele vede bem, porque quando esse material vai para a estufa, esse algodão ele vai ficar com uma rigidez. E essa rigidez facilita quando a gente vai fazer os semeios de cultura, uma vez que a gente precisa remover o algodão para fazer os semeios ou para fazer a dispersão do meio de cultura. Então, esse algodão ele precisa ser introduzido, uma parte precisa estar aqui, ó, dentro do gargalo, e ele precisa ficar com uma parte, né, para a parte exterior, para que a gente consiga, ó, com o dedo mínimo ou o anelar aqui, a gente consiga segurar esse tubo, ó. Então, eu consigo segurar e remover para poder fazer o processo de ou dispersação do meio, ou se for uma placa ou um tubo de Petri, eu consiga, né, fazer esse inóculo. Então, da mesma forma, né, para o balão de fundo chato, a gente também vai fazer o tampão. Ó, então, a gente vai, ó, prender as fibras. Então, quanto mais força, né, a gente colocar, a gente vai prender melhor esse tampão. E a gente vai vedar aqui o tubo. Então, a gente vai introduzindo o algodão e ele vai se moldando, né? Você pode dar uma conformação, né, mais estrutural, dando uma leve remoção aqui do excesso, né, do algodão, para que ele também não fique tão gigante, mas sempre deixando, né, uma parte que possibilite, ó, esse movimento, que é pegar pelo menos com esses dois dedos, né, o mínimo e o anelar, esse chumaço, né, para na hora de dispersar o líquido. No tubo, né, é feito da mesma forma, só que a proporção do algodão ela é menor, né, uma vez que o diâmetro, né, da abertura também é menor, então a gente vai pegar um pedaço menor no chumaço, também vai fazer o mesmo processo de prensagem, ó, do algodão, o mesmo processo, e a vedação ocorre da mesma forma que a gente viu no Erlenmeyer. Sempre deixando, né, um chumaço posterior, né, na parte da superfície, porque na hora do inóculo, a gente pega com esse dedo, ó, tira o algodão e faz o inóculo com a alça bacteriológica. Então, a gente precisa deixar esse algodão. E é importantíssimo que nessa prensagem do algodão ela seja bem feita, porque se o algodão não ficar bem prensado, quando a gente remove esse algodão, ele estufa e impede a entrada novamente do tubo. E isso dificulta durante o processo do semeio, tá? Então é importante, né, a gente fazer esse tipo de procedimento. Então, para fazer, a gente prensa novamente, né, pega outro chumaço. A quantidade, de fato, vai variar de acordo com o tubo. Então, ó, então sempre deixando essa parte exterior, onde a gente vai conseguir, ó, pegar. E para o pequeno, também da mesma forma, né, ó, uma quantidade que a gente saiba que dê. Caso a gente faça o enovelamento e durante a tamponagem a gente acha que está muito difícil de entrar, a gente diminui o tampão e faz um novo tampão. Então, realmente é empírico essa quantidade do algodão. A gente visualiza a boca, né, a abertura aqui do tubo e faz o tampão. Então, é importante que o tampão ele tenha uma quantidade, né, dentro do tubo para vedar, de certa forma, e impedir a entrada de patógenos, né, que a gente tem no ar, no ambiente, e a gente tem uma parte para que a gente consiga, ó, pegar na hora do inóculo. Então, é dessa forma que a gente faz o tamponamento com algodão hidrofóbico nas vidrarias. A pipeta, né, ela precisa de dois processos. A colocação do algodão hidrofóbico. Então, a gente faz um leve chumaçozinho. E esse chumaço ele vai ser, né, você pode pegar o auxílio de uma agulha ou da própria alça bacteriológica e colocar na ponta da pipeta, dessa forma, onde a gente precisa deixar uma leve, né, superfície exterior. Essa partezinha aqui, ó. Porque quando eu for utilizar a pipeta, né, que eu vou colocar ela numa pera, ou vou colocar ela em outro tipo de pipetador, a gente precisa, né, remover esse material para poder fazer a sucção. Então, isso aqui é para manter a esterilidade, né? Então, eu coloquei o tampão, fiz o processamento de esterilização, mas ela continua estéril, porque aqui não tem entrada de ar. Então, para fazer, de fato, a esterilização de uma pipeta, a gente precisa embalar ela num papel craft, tá? Então, geralmente, a gente faz uma caixinha aqui, ó. Então, a gente pega a ponta da pipeta, dobrou, ó, faz uma nova dobradura para fechar a ponta, e aí a gente vai girando ela contra o papel até embalar totalmente essa pipeta.
E aí, a gente precisa, lógico, né, saber qual é o volume que ela tem e fazer um breve registro do volume, né? Se for 20, coloca o número 20. Em geral, a gente conhece ela pelo tamanho, pela espessura, mas para quem não conhece, né, o volume da pipeta, é importante que tenha marcado o valor dela, né? Então, coloca aqui o número 20 e a gente vai ter registrado que é uma pipeta de volume 20. E aí, esse material ele vai para a estufa para ser esterilizado. Então, da mesma forma, os outros volumes, eles são embalados da mesma forma. Então, primeiro a gente precisa pegar um tampão, né, um algodão, para vedar, ó, a pontinha aqui da pipeta. Então, a gente vai, com auxílio de algum objeto que a gente consiga introduzir na pipeta, e deixar sempre essa parte aqui, ó, desse chumaço para fora, porque a gente vai precisar remover esse chumaço. Então, a gente não precisa introduzir todo o algodão, que a gente tenha dificuldade depois de tirar. Então, posteriormente, a gente vai embalar. Então, a ponta da pipeta, ela pode rasgar o papel. Por isso que a gente precisa reforçar o papel com a dobradura. Ele precisa ter essa região aqui mais dobrada, né, ter um reforço no papel, para que essa ponta aqui não rasgue o papel, né? Então, essa pontazinha aqui da pipeta, se o papel ele não estiver bem dobrado, ele vai rasgar, né, o papel. E aí a gente vai fazer da mesma forma a dobradura. Dobrou, ó, uma vez. Fechou a ponta da pipeta, que está aqui, ó. Então, ela fica vedada, ela fica isolada, né, do meio externo. E, posteriormente, a gente prende essa dobradura. Então, são 3, né? E, posteriormente, a gente precisa enrolar ela no papel até ela envolver toda a pipeta. Então, quanto mais aderido o papel está na pipeta, mais segura ela se encontra. Por quê? Esse material, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, como fica a dobradura. O material, ele não tem contato, né, com o externo. E a ponta da pipeta ela está bem protegida, porque eu fiz o reforço, né, na dobradura inicial, e aí a gente vai ter um material totalmente que não consigo furar. Mesmo que eu faça uma leve pressão, ó, a ponta da pipeta ela não rasga o papel. Então, esse material ele vai para o forno, alta temperatura. E aí, se o papel ele não estiver bem aderido, durante a esterilização, o papel ele vai frouxando, até porque o vidro ele vai se dilatar. E aí, se ele não estiver bem preso ao papel, o vidro se dilata e solta o papel. E aí, quando você tira a pipeta da estufa, ela está praticamente aberta. E aí, ela não está estéril, né, como de fato fica. Então, depois de esterilizada, né, a gente vai ter esse material que a gente vai, durante o processo de utilização dela, a gente geralmente rasga aqui ao meio, retira a parte superior, segura, sempre protegendo a parte da ponta e faz a, né, inoculação utilizando essa pipeta. Para as placas, né, o processo é o mesmo da embalagem com papel craft, só que por conta da dimensão e estrutura da placa, né, a quantidade e o tamanho do papel, né, geralmente vai ser maior, né, então a gente precisa rasgar o papel. Lógico, se for a placa maior, o quadrado, né, que a gente vai precisar vai ser maior, mas eu vou embalar as placas de 90, a gente precisa tirar uma quantidade de papel. Então, para esse tamanho, né, eu acho que mais ou menos esse tamanho de craft ele serve. Em geral, elas são embaladas empilhadas, né, então não teria como a gente fazer a embalagem individual, porque ia gastar muito papel, né, e a gente sabe que o processo, né, é muito demorado, né, então é 1h30 numa estufa. Então, geralmente a gente embala elas em pilhas, né, geralmente dependendo da quantidade e do tamanho. As maiores a gente não empilha, né, tão alto, até porque fica muito pesado, mas em geral as pilhas são de 5, né, de 5 placas, né, então 1, 2, 3, 4, 5. Então, geralmente, a gente faz essas pilhas de 5 para facilitar a embalagem. E também, quando a gente vai utilizar, geralmente a gente não utiliza uma única placa. A gente vai utilizar mais, geralmente 10, 15. E aí, como a gente faz empilhamento de 5, então, se eu preciso de 20 placas, então, eu só vou precisar de 4 pilhas, né, de placas, né, esterilizadas. Então, para fazer o processo, elas precisam estar bem vedadas. Então, já vi que dessa forma não vai dar. Então, eu vou até o papel cobrir toda a placa, ó. Então, eu preciso moldar o papel de uma forma que toda a placa, né, toda a parte superior da placa fique vedada. E aí, a gente vai moldar o papel. Ele tem um pouco uma consistência, né, mais dura, e aí eu consigo fazer, ó, uma dobradura nele. A gente pode moldar ele, já que ele tem uma certa resistência, e aqui eu tenho uma pilhinha, né, montada com o papel craft. Se durante a embalagem houver alguma rasura, né, desse material, geralmente a gente não aconselha passar fita, nem liga, né, aquelas ligas plásticas, porque esse material ele vai ser esterilizado no forno estufa. E a temperatura é muito alta para o plástico, que pode derreter, né? Então, material plástico não pode ir para a estufa, né, para o forno, porque ele vai derreter. Então, esses são os procedimentos, né, para a placa, para a pipeta e para os tubos, né? Então, eles são tamponados, são esterilizados, né, geralmente no forno, mas em algumas ocasiões eu posso estar fazendo alguma esterilização via autoclave, sim, tá? Então, as placas, elas podem ser autoclavadas, né? Então, ela vai para o processo de autoclave, sai da autoclave e, geralmente, o papel ele vai ficar um pouquinho molhado. Então, a gente deixa ele secar e, posteriormente, pode utilizar. Mas, em geral, o forno estufa, ele conserva, né, por conta da dilatação do vidro. Ele mata muitos, né, micro-organismos e, geralmente, ele tem uma eficácia maior nesse sentido, tá? Então, lógico que a autoclave também é utilizada, mas ela é mais utilizada para esterilização
utilização de meio de cultura, materiais plásticos que não podem ser, não podem ser aquecidos, a altas temperaturas, como ocorre no forno, estufa. Então, geralmente plástico, as pipetas pastê e outros tipos de pipetas que forem de plástico. E materiais que também precisam desse tipo de processo são autoclavados, mas a grande maioria da vidraria ela é esterilizada no forno, uma vez que ele tem um acondicionamento maior para a eliminação dos micro-organismos. Então, por hoje a gente finaliza a aula de técnicas de preparo e material de esterilização. Então, todo esse material agora ele vai para o forno estufa, vai passar em torno de 1h30 lá no forno, tendo que ter muito cuidado após o período do tempo de esterilização, porque a gente não pode abrir o forno após esse tempo, logo de imediato, porque as vidrarias elas vão estar muito quentes. E como a temperatura do ambiente vai ser muito inferior, o choque térmico vai quebrar todos os vidros, vai rachar o vidro e aí você vai perder suas vidrarias. Então, colocou no forno estufa, marcou 1h30 de forno de 180 graus, espera mais ou menos meia hora, 1h30, mais ou menos 1 hora depois é que se desliga, o forno desligado, a gente vai retirar as placas, elas ainda vão estar um pouquinho aquecidas, mas não ao ponto de quebrarem com a temperatura ambiente, tá? Então tem que ter muito cuidado após o uso da estufa, do forno estufa, para que a gente não perca o nosso material, que é a vidraria. Então a vidraria quebrada eu não posso utilizar, porque é um risco para o manuseador, ele pode se cortar, ele pode, aquele material, ele pode, se quebrar aqui no fundo do tubo e eu for colocar meio de cultura, eu não vou reter esse meio, então a gente tem muito cuidado com esses vidros, e por isso que depois de desligar, espere em torno de 1 hora de desligada para poder remover o material da estufa, tá? Então a gente se vê nas próximas aulas.